Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Hoje nós vamos de aula de História, Revolução Russa. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Galera, é importante dizer para vocês que durante a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Socialistas russos, então, criaram o primeiro país a pôr em prática as ideias de Karl Marx. Quem não se lembra das ideias de Karl Marx, em um outro momento eu vou fazer uma aula para vocês sobre o socialismo, ok? Bom, galera, a Revolução Russa, para quem não sabe, ela ocorreu entre 1917 e 1928. Derrubou uma monarquia lá, a monarquia do senhor Czar, e culminou na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida por União Soviética, ok, galera? Só que esse processo, ele foi de intensa agitação política e militar, influenciou, de certa forma, a história do século XX, para quem não sabe, tá bom? Mas para você entender todo o contexto da Revolução Russa, vamos estudar um pouquinho os antecedentes a isso. No fim do século XIX, a Rússia estava muito atrasada diante de outros países. Ela não havia passado pelas reformas ocorridas, por exemplo, na Europa Ocidental. Na política, por exemplo, ainda vigorava o absolutismo, personificado na figura do czar, para quem não sabe, o imperador russo. E na economia, a servidão feudal fora abolida em 1861, muito tarde. Só que a agricultura continuava ainda como economia predominante baseada no trabalho dos camponeses. A maioria das terras russas pertencia à nobreza e ao clero da igreja ortodoxa. Coitado da industrialização tardia, era um fenômeno recente e restrito a algumas cidades daquela região. Por depender ainda, galera, de capital de outros países, a Rússia, ela não foi capaz de produzir uma burguesia forte, como nós vemos em outros locais da Europa. O proletariado, ao contrário, embora também fosse pequeno, ele organizou-se de forma sólida, combativa e mantendo vínculos estreitos com as massas camponesas. E foi entre esses operários que germinou a ideia revolucionária, vinda da Europa Ocidental e que permitiu o aparecimento de grupos políticos de oposição ao regime czarista. O partido mais influente era o Partido Operário Social Democrata Russo. Meu Deus, parece palavrão isso, né? Inspirado nas ideias marxistas. Só que em 1903, a agremiação dividiu-se em duas facções. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, grave bem esse nome, defensores da tomada do poder pelos operários, e os mencheviques, apoiados pela burguesia, que instalaram a República da Duma, de caráter liberal e liderada por um nobre, o príncipe Lvov. Gravem bem, nós temos então duas facções, a facção bolchevique e a facção menchevique. O fracasso na Primeira Guerra levou à substituição por um socialista moderado conhecido por Alexander Kerensky. Só que apesar dessa concessão, a oposição bolchevique se fortaleceu cada vez mais e Leon Trotsky, presidente do Soviete, criou a Guarda Vermelha, formada por milícias operariadas. Lenin, que estava exilado na Finlândia então, voltou clandestinamente, sorrateiramente ao país e incitou os sovietes a tomar o poder por meio de uma revolução, sob os seguintes lemas: pão, paz e terra. Show de bola, não é? Adorei isso. Pão, paz e terra. Todo o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes. Adoro isso. Os bolcheviques defendiam a retirada do país da guerra, a tomada do poder pelos conselhos populares e uma ampla reforma agrária. Enfim, chegamos na Revolução Bolchevique. Em 25 de outubro, claro, segundo o calendário juliano que vigorava ali na Rússia, diferente do calendário nosso aí, eclodiu a Revolução Popular. Apoiados pelas massas, os bolcheviques derrubaram a República da Duma e instituíram o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por quem? Adivinha? O Lenin, pai dos bolcheviques. Ele, então, deu início à mudança do sistema econômico do país, concedendo aos camponeses o direito exclusivo de exploração das terras, transferindo o controle das fábricas aos operários e expropriando as indústrias e nacionalizando os bancos. E agora você tem um fato importante. No ano seguinte, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial ao assinar a paz em separado com a Alemanha, aceitando entregar a Polônia, a Ucrânia e a Finlândia. Aristocratas e mencheviques reagiram fortemente. Chamados de brancos, eles receberam ajuda do Reino Unido,
França, Japão, Estados Unidos e a nação mergulhou numa guerra civil. É claro que esses países europeus e os Estados Unidos não tinha o menor interesse de mudar a economia capitalista. Para combater os contra-revolucionários, o Sr. Trotsky organizou o Exército Vermelho. O conflito acabou em 1921, com a vitória do bolchevique. Milhares de adversários do governo foram fuzilados, inclusive o czar e a sua família. Para recuperar essa economia, galera, abalada pelo confronto, Lenin estabeleceu a nova política econômica. Uma série de medidas capitalistas temporárias que deveriam preparar o terreno para a instalação do socialismo. Ele permitiu a criação de empresas privadas e o comércio em pequenas escalas, ok, pessoal? E autorizou empréstimos externos. Em 1922, de fato, foi instituída a União Soviética. Só que a morte de Lenin em 1924 provocou uma luta pelo poder, adivinha? Entre Trotsky e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. O primeiro, o Sr. Trotsky, defendia a ampliação da revolução para outros países, a Revolução Permanente. Já o segundo pretendia implantar o socialismo apenas na União Soviética. Stalin venceu, expulsou seu adversário do país e implantou, a partir de 1928, o regime mais tarde batizado de Stalinismo. Stalin substituiu a NEP por uma nova política econômica baseada em planos quinquenais. Priorizou indústrias e coletivizou as terras à força bruta, processo durante o qual muitos camponeses foram mortos. Politicamente, o stalinismo foi caracterizado pelo totalitarismo e pelo culto à personalidade de Stalin. Várias estátuas de Stalin foram então erguidas nesse momento. Expulsou do partido e do exército os inimigos declarados, potenciais e meros suspeitos, chegando até, galera, fazer adulterações de fotos para apagar seus desafetos da história. Milhões de pessoas foram mortas então, e algumas exiladas no México. Com governo forte e economia pujante, a União Soviética começou a se transformar em grande potência e teria um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial e dividiria o poder global com os Estados Unidos durante a chamada Guerra Fria. Galera, eu espero que você tenha gostado da minha primeira aula de história. Um grande beijo e abraço para você. Inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe, avisa a galera, tem várias aulas aqui, é uma plataforma completa. Extensivo Enem 2018. Tchau, galera!